Bom, gente, então bote o som aí, né? Vamos iniciar o nosso momento de hoje. Hoje nós transformamos o nosso encontro de de EOB, né, de estudo da obra básica, num bate-papo, numa conversa bem interessante sobre o codificador, né? E aí a Joelma, que é a nossa coordenadora da área de estudo, teve a alegria de convidar e a satisfação para nós de convidar o nosso amigo Marcos Vinícius, só assim ele vinha conhecer nossa casa, né? Que já é uma pessoa assim do nosso conhecimento, é um trabalhador já de muito tempo, e a gente já desde já agradece, viu, Marcos, a sua disposição, embora batendo na porta larga, né? Você veio bater aqui na estreita e chegou aqui conosco e a gente fica assim muito feliz e agradece a sua disposição em estar aqui conosco. Então, quem é o Marcos Vinícius? Cara, Para Vinícius, alô. viu? Para quem não conhece, né? Ele é formado em física, é pós-graduado pela USP, é orador, palestrante espírita já há muito tempo, facilitador em capacitações, inclusive várias formações que fizemos na área de estudo, na área do ESD, ele colaborou conosco, orientador fraterno, magnetizador, médium, e divulgador da ciência espírita em redes digitais, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, essa pessoa que está aqui na frente de vocês e que nós já conhecemos, né, de muito tempo, é alguém que tem não somente, né, o dom da palavra, mas um conhecimento profundo de uma forma também muito didática. E foi excelente a escolha do tema, porque nós vamos falar de Kardec como um discípulo de Jesus, né? Em que Kardec se reconhece, ou a gente reconhece Kardec como um discípulo. Então, com a palavra, Marcos Vinícius. Boa noite a todas e todos. A primeira declaração que eu gostaria de fazer é que vejo todas vocês e todos vocês. Queria agradecer a minha querida, mais do que amiga, minha irmã, né? Temos uma história, minha irmã Joelma, que carinhosamente eu chamo de Joca. Queria agradecer a Socorro pelas suas palavras carinhosas, estimulantes e muito elucidativas da introdução do que nós vamos fazer aqui. Queria agradecer a um amigo que fiz hoje, né, ao seu Fernando, o meu salvador, que me resgatou das trevas. Eu estava imbuído em trevas, eis que uma luz apareceu, eis-me aqui. Queria outro amigo que fiz hoje, o seu Luiz ali. E é uma pena que acho que era Tânia, né, a senhora das gatas, não está aqui. Curioso. E os gatos são sempre Bob Marley, né, Janis Joplin. O gato mais humilde dela é o Eric Clapton. Então, por aí. Eu fiquei triste porque ela não tem o John Lennon, não tem o Paul McCartney, não tem. Mas, enfim, é com muita alegria estar aqui, nessa casa cujo acesso é pela porta estreita, sim, pois são muitos os convidados e poucos os escolhidos. Mas me alegra muito estar aqui e, sobretudo, falar das coisas que nós vamos falar. Acima de tudo, fiquem todas e todos à vontade mesmo, muito embora o formato geométrico, naquele modo, né? O falador e a plateia, mas mentalmente sintam-se à vontade, estamos aqui em pé de igualdade. Estamos buscando a mesma coisa, que é o conhecimento, que é a luz do conhecimento, que nas palavras do próprio Cristo liberta. A propósito, acho que foi Ernesto Renan, na sua sublime e apoteótica obra A Vida de Jesus, ele lembrou que Jesus ele foi tão gigantesco, eu diria, eu corrijo o tempo verbal, foi não, é. Jesus é tão gigantesco que ele não coube na história, né? Jesus não cabe na história. Ele dividiu a história em duas partes, né? Antes dele e depois dele. Portanto, Jesus, como a ponte direta entre nós e Deus, né? Textualmente, ele disse mesmo, né? Abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
vai ao Pai se não for através de mim mesmo. Lembrando que o através de mim é menos a figura humana, mas a sua obra, o seu exemplo de vida, a sua completa doação para quem mais necessita. Ele foi um guia, ele foi um mestre, e de novo consertando o tempo verbal, foi não, é, porque eu não posso falar por vocês, mas falando por mim mesmo, a minha vida não teria sentido algum se não fosse por Jesus Cristo. E falar sobre Allan Kardec, que com certeza foi sim um discípulo de Cristo, e de novo é um discípulo de Cristo, e afinal de contas, nós estamos aqui por quê? Acima de tudo, por causa de Deus, né? Estamos aqui por causa de Deus, porque Ele é o Criador, nos criou. Dizem aí os astrofísicos que há 13 bilhões e 800 milhões de anos num evento singular, que se chama em forma de um apelido de Big Bang, né? E é só um apelido, né? Porque não tratou-se mesmo de uma explosão, mas isso, quem sabe, é tema para uma outra vez. Cerca desse tempo que nós sequer compreendemos, mas algo aconteceu, cuja culminância somos nós. Estamos aqui, seres conscientes, conscientes do que somos, do que fizemos, e eu espero conscientes do que precisamos fazer. Então, essa causa primeira de todas as coisas, né, que aliás pontua a questão número 1, lá de O Livro dos Espíritos, onde se pergunta quem é Deus, né? É a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Na verdade, a resposta é inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas foi o que o Criador fez. E nós estamos aqui por vontade e amor e obra dele. Nunca podemos esquecer disso. Parafraseando um pouco Ernesto Renan, falar de Allan Kardec, embora, claro, que há uma questão de proporção enorme, né, entre Allan Kardec e Jesus Cristo, é óbvio que há, mas a exemplo de Jesus Cristo, Allan Kardec também teve um antes e um depois. Não, ele não dividiu a história. Infelizmente, Allan Kardec é muito pouco lembrado mesmo. Recentemente eu vi uma entrevista com a doutora Dora Icontre, e ela parece que fez uma viagem lá pela França, inclusive lá na cidade de Lyon, onde Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu, e perguntando simplesmente quem é Allan Kardec, se as pessoas sabiam quem era Allan Kardec. E tristemente quase que ninguém sabe. Na verdade, os dados estatísticos da doutora Dora afirmam que, a conclusão dela, tá? Que de cada 20 franceses questionados sobre quem foi Allan Kardec, dos 20, um ou dois respondia, sei quem é, inclusive ele mora no Brasil, né? Eu também não entendi, eu ri na hora também. Eu também não entendi. Depois de algum tempo foi que como é que se diz? A ficha caiu, né? É porque tem um jogador de futebol aqui que é o Allan Kardec. Aí eu fiquei curioso e admirado. Minha nossa, um jogador que tem o nome de Allan Kardec. Brasileiro é conhecido aqui em Lyon, mas o Allan Kardec, o codificador, infelizmente, não é conhecido. Felizmente, em contrapartida, a doutora Dori perguntou também quem era ou quem foi Hippolyte Léon. Aí sim, esse é conhecido. Esse é, pelo menos, pela classe intelectual, né? Professores, teólogos, filósofos, muitos biólogos também e físicos. Aí disseram, não, ele foi um filósofo e um pensador daqui, parece que ele nasceu por aqui e tudo. É o que se lembra dele, né, nos dias de hoje. Mas vamos falar um pouquinho agora quem foi essa personalidade, né? Não à guisa de completude, porque como se pode condensar a vida de qualquer pessoa em uma hora? Não dá. Se eu fosse falar da minha própria vida, que não sou ninguém, não sou nada, nunca fiz nada de extraordinário, mas em uma hora ainda seria pouco. Imagine falar de alguém que fez o que ele fez, né? Uma hora é uma tarefa ingrata, mas
vamos assim, comentar, fazer algumas pontuações. Desde já fiquem à vontade, tá? Para interpelar, para interromper, para fazer perguntas. Eu também não quero, embora o formato geométrico e a minha postura em riste, quase que de um militar, mas não, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Que estejamos agora unidos por esse magnetismo do local, pela espiritualidade que aqui está presente também, porque toda vida que se fala sobre um servo de Cristo e um servo que realmente merece esse título de, com certeza a espiritualidade amiga nos acerca, nos coadjuvancia e com certeza nos imprime aquela criatividade de falar aquilo que normalmente esqueceríamos. Mas então, falar de Allan Kardec é preciso entender quem foi o Allan Kardec antes de ele tornar-se Allan Kardec, para nós entendermos o trabalho da vida dele. Allan Kardec ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Filho do senhor Jean, aqui, Jean Baptiste Antoine Rivail. Era juiz de direito, e esse detalhe é importante, viu? E a mãe dele era a Dona Jeanne Duhamel. Quando eu falei que é importante entender que o pai dele, o senhor Jean Baptiste, era juiz, é que, na verdade, o avô dele, o pai do pai dele, era juiz também de direito. E o bisavô dele também era juiz. Eu estou querendo dizer que Hipólito Leão ele era da família de magistrados. E claro, olha, vamos tentar colaborar e entender que nesse momento nós não estamos nem no Brasil, nem em 2024. Nós estamos na Europa em 1804. Imagina o menino fofo, Hipólito Leão nascendo, né? Com o avô ali do lado e o pai. Olha, um novo juiz acaba de nascer. Olha, isso vai dar orgulho à família, né? Eis que aos 14 anos de idade, o nosso pequeno Rivail já decepcionou a família dele. Porque o avô, inclusive, já desde cedo, já com 10 anos de idade, já tentava lhe transmitir tratados de direito, tratados da compreensão do. Olha só que coisa interessante que eu descobri na, na pesquisa. O menino Hipólito, com 8 anos de idade, o seu avô fez literalmente, não é uma palestra porque era mais um monólogo, porque era só ele e o pequeno Hipólite. Conversou com ele 2 horas e meia sobre a seguinte frase: Alia jacta est. A sorte está lançada em latim, né? E foi querer ensinar para a criança, né, Hipólito, com 8 anos de idade, o dever do ser humano que está acima das outras consciências em ensinar que a sorte é filha madrinha da consciência e que a sorte, dita vulgarmente pelos que não a conhecem, dirigem as consciências daquele que querem o bem e sabem dividir as ideias construtiva das ideias que são nefastas à sociedade. Imagina uma criança de 8 anos ouvindo isso, né? Provavelmente ele interrompeu o avô para perguntar, tá, mas que horas é o Guaraná que sai aqui? E por aí vai. Então, observe que o menino Hipólito nasceu nesse berço, sabe? Tal a decepção do avô e do pai, quando aos 15 anos de idade, na verdade, dos 14 para os 15 anos de idade, e ele ainda estava estudando lá em Lyon, fez os seus estudos iniciais em Lyon, quando ele conheceu a metodologia de Pestalozzi, que já estava se instalando em toda a Europa. Lá na Suíça, mas da Suíça já se ouvia os ecos do que o senhor Pestalozzi estava fazendo. Felizmente, o pai dele, né, o senhor Jean Baptiste, e fundamentalmente a senhora Jeanne incentivou muito para que o ensino, aqui para nós seria como se fosse o ensino secundário, que ele fosse feito, mais ou menos isso, não é a mesma coisa não, mas para não complicar, enfim, que ele fosse lá para Ivisdum, na Suíça.
estudar lá diretamente com Pestalozzi, onde Hipólito Leon, aos 16 anos de idade, já estava lá em plena atividade, estudos, destacou-se, inclusive, como um dos, se não o melhor e maior, um dos melhores alunos que Pestalozzi já teve, a ponto de a ponto de, como a metodologia de Pestalozzi, aliás, vale a pena, viu, Joca? De repente, até um dia, quem sabe, na imensidão vindoura dos tempos, uma aula específica só sobre o método Pestalozzi. Vale a pena, porque só um comentário. O que é a pedagogia de Pestalozzi? É o ensino através do amor. É você, antes de amar, eu vou aprender um conteúdo, eu vou aprender aritmética. Tá, mas por que eu devo aprender aritmética? E é já de comum acordo até entre neurocientistas, filósofos, pedagogos e tutti quanti, que quando se ama uma coisa, você aprende muito mais rápido, você aprende com muito mais esmero e você se dedica de corpo e alma. Não é à toa, deixa eu fazer aqui uma elipse já, não é à toa que anos depois, Hipólito Leon, já um jovem, escreveu um livro de aritmética. Interessante que o título do livro de aritmética é o estudo da aritmética submetido ao modelo de Pestalozzi, um dos livros que o Hipólito Leon produziu. Mas voltando, né, retornando da elipse, lá com uns 16 anos de idade, só para nós termos uma ideia de quem já despontava ser Hipólito Leon, como o método Pestalozzi estava sendo requerido por muitas partes da França, Bruxelas, Holanda, Itália, em outros lugares, o senhor Pestalozzi tinha que viajar muito para implantar o seu próprio método. O menino, o rapazinho, né, digamos assim, não é mais um menino, não. Pestalozzi colocava na direção do seu instituto o rapaz Hipólito Leon. Olha só, o diretor de um instituto, o diretor de uma escola, confiar a direção tá, olha, Joca para a câmera, olha, colaborando. Para a câmera, olha só. Olha só, tá, Pestalozzi, vale a pena ler esse livro. Tirei algumas coisas daí. Olha aí, tá vendo? É bom que aqui a gente fala a conferência na hora, viu? Os bônus horas são descontados lá fora, olha só. Enfim, sabe o que é o diretor de uma escola confiar a direção do seu instituto a um adolescente? Mas ele o fez porque ele via já em Hipólito Leon muito mais do que o organismo físico aparentava, porque o raciocínio dele era tirocínioso, era preciso, era percussiente, era... Aliás, Pestalozzi, uma vez, numa carta, não está nesse livro aí, não vai querer procurar aí não e me dizer não. Enfim, é uma carta de Pestalozzi para o próprio Hipólito, anos depois, tem mais fonte de consulta aí? Ah, tá certo, então, isso tudo bem. Então, o próprio Pestalozzi dizendo que o raciocínio do Hipólito Leon, ele era ao mesmo tempo circunscrito, percussiente e abrangente, ou seja, ele tinha uma visão muito nítida, uma visão muito sólida, apurada e focada, desde um ponto até ao conjunto em torno dele. Não é à toa que Paulito Leão, ao longo da sua vida, publicou livros de aritmética, publicou livros de gramática. Aliás, a gramática francesa clássica, utilizada inclusive até os dias de hoje, é por obra dele, Hipólito Léon Denisard Rivail. A propósito, ele é formado em letras com especialização em linguística, e isso é muito interessante também. Anotem esses dois aspectos aí, que ele era filho de magistrado, de uma família de magistrados, e não esqueçam também que ele foi formado em letras, com especialização em linguística, e em função disso, ele falava, além do francês, falava e escrevia fluentemente em alemão, em inglês, italiano, holandês, inclusive no dialeto Dutch. Na verdade, a Holanda hoje é um país bilíngue, só que a Holanda é um país bilíngue, mas tem uma peculiaridade interessante sobre a Holanda. Lá o dialeto principal é o Dutch, mas a segunda língua é o inglês.
Hoje, mais de 70% da população holandesa fala inglês. Não falam dialeto Dutch. Sabe por quê? Porque é difícil. É dificílimo, na verdade. E o Hipólito Leon, ele sabia falar e escrever fluentemente no dialeto Dutch. E isso vai ser muito importante para quando ele vai se tornar Allan Kardec. Bom, o sistema de estudos da França tem uma peculiaridade interessante, porque Hipólito Leon, como eu acabei de falar, ele foi formado em literatura, em literatura, mas ele fez um doutorado em medicina. A tese dele foi sobre anatomia comparada. E ele não parou só aí, não. Ele estudou também astronomia, estudou biologia, estudou física, histologia, citologia, tudo isso fazendo parte da biologia, né? Aliás, um outro detalhe interessante, através dos estudos de astronomia, ao qual ele se dedicou tanto, foi quando ele conheceu, inclusive, Camille Flammarion, que na época era considerado o maior astrônomo europeu vivo. Não é à toa que na Lua, né, a nossa Lua lá, há uma cratera hoje que o nome dela é a cratera Camille Flammarion. Vê se tem alguma cratera Marcos Vinícius lá. Se eu for falar com a NASA sobre isso, eu vou preso, Joca. Mas tem uma cratera lá com o nome Camille Flammarion, não é à toa e ele fez por merecer. Isso também, de certa forma, vai ser muito importante, porque Camille Flammarion influenciou muito a vida do Hipólito Leon Denisard Rivail. Então, olha só, tem um detalhe interessante. Na época dos estudos, Hipólito Leon conheceu a dona Amélie Gabrielle Baudet. Não sei se a pronúncia está correta, mas o meu francês é pior do que o do Belchior. Enfim, e aí há uma propriedade interessante da dona Amélie Gabrielle Baudet. Vocês já ouviram falar na teoria da mulher baixinha, né? Não, não é que ela é o cão, não. É porque a mulher baixinha realmente, eu acho que ela veio com um corpo baixinho, que eu acho que o espírito de mulher baixinha é tão gigantesco que pesa e comprime o corpo. Deve ser. Que a dona Amélie Gabriele, minha Nossa Senhora, ela foi na vida do não só na vida do Hipólito Leon, como na vida do Allan Kardec, ela foi realmente o pêndulo de Foucault, ela foi realmente o centro de massa, ela foi realmente o ponto gravitacional em torno do qual Hipólito Leon e Allan Kardec orbitou durante toda a sua vida. Interessante que ela era 9 anos mais nova do que ele, aliás, perdão, ela era 9 anos mais velha do que ele, mas parecia ter 15 anos a menos do que ele. Foi aquele amor à primeira vista e, enfim, foi um amor lindo. Acho que vale a pena um dia uma explanação só sobre, o título seria Amélie e Hipólito, vale a pena também. Ela o sustentou a vida inteira, como realmente uma grande mulher sempre faz para um espírito. E aí não interessa o sexo, se masculino ou feminino, mas. Ai, Joca, anota aí. Não, olha só, e eu também, viu? Mas quem manda aqui é a Joca e Socorro, viu? Eu sou. Como é que Chico dizia? Chico dizia que não era. Hã? O Chico Xavier, né? Ele dizia que não era. Eu brinco porque o Chico dizia que ele não era, ele não tinha, é, 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 ele não tinha, como era, capacidade, ele não tinha moral para ser considerado a pulga, né? Ele se referia à pulga, né? Eu digo, bom, se Chico não podia ser a pulga, eu estou ao vivo, pode falar algumas coisas? Pode? Bom, pulga faz cocô também, né? Então eu não sou nem a raspinha do cocô da pulga lá do Chico, então. Mas, enfim, submeta aí as suas rogativas. Tem espíritos aqui, mas enfim. Bom, voltando para cá. Então, olha só, ao longo de toda a vida do Hipólito Leon, ele publicou muito. Esse fato também é muito importante, tá? Ele publicou muitos livros de aritmética, de astronomia, de didática, de pedagogia, de anatomia, de, de cursos de ingresso a certos concursos específicos lá, muito da época da França. Não vamos entrar em detalhe aqui. Por que eu estou explicando isso? Isso é muito importante. Porque
Hipólito Leon já tinha uma vida na sociedade intelectual da época. Vale a pena também notar que, como ele escrevia livros e publicava, ele precisava ter um editor, que era o senhor Didier. Muito importante também a figura do senhor Didier. A propósito, teve um belo dia de segunda-feira, depois de um final de semana, o que é óbvio, né? Enfim, o senhor Didier, quando chegou lá na editora dele, havia um pacote anonimamente deixado lá. E realmente o pacote anônimo mesmo. Quando ele abriu, esse pacote compunha-se de 50 cadernos. Na verdade, eram cadernetazinhas. 50 cadernos com muitas questões. Só questões. Interessante que o caderno era mais ou menos assim, ó. Imagine que aqui é um caderno, tá? Ó. De um lado tinha as perguntas e do outro lado estava em branco, com pequenos pontos de interrogação, deixando claro que do outro lado eram para as respostas. Se eu não me engano, cerca de 50 ou 57 perguntas, ou 157 perguntas lá do Livro dos Espíritos foram coletadas desse caderninho. E olha só que coincidência, como se coincidência existisse, né? Essas perguntas estavam, claro, na sua grande maioria em francês, mas estavam também em inglês, italiano, alemão, holandês, Dutch, a língua em que Hipólito Leon já falava. Interessante, né? Nada é por acaso. Na época de Kardec, de Allan Kardec mesmo, esse conhecimento já existia, mas imagina que era um conhecimento assim, é, novo, novíssimo. Então, muitos pesquisadores, cientistas, lentes da época ainda não tinham muito conhecimento sobre isso, não. Até porque a matemática, para se compreender a lei do que nós conhecemos hoje, né? A lei do eletromagnetismo, que envolvia um bem sofisticado cálculo vetorial, ainda não era bem do domínio do Allan Kardec, nem muito menos do Hipólito Leon. Muito embora ele, estudando os fenômenos da luz, paralelamente ele se envolveu também com os escritos de Mesmer, e aí se envolveu com Deleuze, envolveu-se com D'Alembert, o grande matemático que também foi um grande magnetizador, enfim, ele envolveu-se com o magnetismo, com o qual estudou por muito tempo. É importante entender que nessa época o magnetismo ele não era estudado como é estudado na doutrina espírita nos dias de hoje. Naquela época, no magnetismo, ele era visto somente como uma força orgânica, somente como um campo, uma energia, não usando esses termos, claro, mas era conhecido como uma energia puramente orgânica. O espírito não era considerado. O próprio Franz Anton Mesmer, quando você lê os tratados de magnetismo dele, ele deixa bem claro. Tem uma parte que ele diz assim, é logo na introdução, quando ele fala dos conceitos, e ele diz textualmente, abre aspas, embora seja muito natural trazermos para as nossas questões a veracidade do espírito, os nossos estudos vêm a nos mostrar que os atos, as ações e principalmente as consequências do uso do magnetismo nos mostra que é algo físico, é algo corpóreo. E por esse motivo, somente por esse motivo, de momento deixamos o sistema espírito de lado. Fecha aspas, Franz Anton Mesmer. E Hipólito Leon estudava já essas coisas. E esse aspecto ele é muito importante para que já vamos numa outra elipse, né? Vamos agora passar para a época das danças das cadeiras, as danças das mesas, onde a Europa, gente, acho que nós não fazemos ideia do que é do que seria, né? Devia ser um espetáculo, pelo menos para mim, inimaginável. Sabe o que é um teatro? Um teatro com capacidade para 5.000 pessoas, lotado. Lotado para você ver cadeiras flutuando, para você ver cadeiras se arrastando no chão, para você ver cadeiras dançando mais ou menos assim, ó. Não vou quebrar a cadeira, não, fique tranquilo. Ó. A cadeira ficava aqui, ó. Os magnetizadores agiam e ela começava assim, ó, a trepidar, né? E aí elas flutuavam
E daqui a pouco, ó, elas faziam assim, ó, breves toques no chão. A propósito, Hipólito Leão nunca foi a uma reunião dessas, tá? Ele nunca foi. Ele achava que era bobagem, ele achava que tinha muita prestidigitação, ou seja, muita enganação, charlatanismo, muito. E de fato tinha. E de fato tinha. Na época, inclusive Hipólito Leão, ele ainda era Hipólito Leão, né? Ele foi numa demonstração, só que essa mais restrita, né? Mais íntima. Muito interessante que Kardec, pouca gente sabe, Kardec ele desmascarou muitas fraudes mesmo. Teve e dizia-se que tinha o espírito do marido da Madame Curie, que ele ia lá e ele datilografava, né? Aí como é que era o experimento? As pessoas ficavam aí onde vocês estão, aí tinha uma mesinha como essa aqui, não tinha água, como eu vou tomar água. Então, eles punham uma máquina de escrever, né? E aí o coordenador, né? Mentalizem o espírito de fulano de tal, que ele vai enviar a mensagem, né? Aí a máquina começava a funcionar, mas era o Hipólito Leão que estava lá, né? Acontece que a sala não tinha, não eram bem paredes como essa, não eram bem paredes como essa, tinha muitos cortinados, né? E aí, vez por outra, Hipólito Leão descobria uma pessoa com um pequeno magneto, uma espécie de controle remoto bem antigo, e ele comandava o movimento das teclas, né? Cada vez mais Hipólito Leão desconfiava que aquilo ali não era coisa séria, não. Eu quero continuar nesse ponto, mas eu queria voltar agora, fazer uma elipse agora. Quero voltar para um outro dado que é muito importante sobre a vida do Hipólito Leão. Quando ele termina os estudos em Ivisdum, lembra? Ele se apaixonou tanto pelo método de ensino que ele mesmo cria uma escola nos moldes de Pestalozzi. Cria uma escola nos moldes de Pestalozzi. E para isso, ele pede o concurso, ele investe também. Deu para perceber que ele tinha dinheiro, não só por vir já de família abastada, como também pela publicação dos seus próprios livros. O fato é que ele pegou tudo que ele investiu, tudo que ele conseguiu juntar, foi mais ou menos aí, especula-se entre 45 e 55 mil francos. Na época era muito dinheiro. Ele pegou esse dinheiro e colocou nas mãos de um tio dele. Porque ele, detalhe, Kardec não sabia de matemática, óbvio, mas não gostava muito de administrar dinheiro e ele também tinha que estar com a mente ocupada em outras coisas. Aí ele confia nesse tio dele o dinheiro para montar lá o instituto. Olha só o que é que o tio dele faz. O tio dele era viciado em jogo. Pois é, olha o que é que o tio dele faz. Pega o dinheiro que o sobrinho dele deu, ao invés de usar lá para o instituto, ele vai jogar. Só que tem um detalhe ainda, mas o instituto precisava de dinheiro. Ele faz um empréstimo bancário, veja só. Pegou o dinheiro, a tentação é grande, né? Imagine 45, 55 mil francos de uma vez só. Ele pegou o dinheiro, mas como precisava prestar contas e mostrar serviço para o sobrinho, ele fez um empréstimo bancário. Aí o que é que acontece? Ele perde o dinheiro todo em jogos e o banco começa a cobrar o dinheiro e aí o sobrinho dele vai cobrar o dinheiro. Bom, ele vai à falência. Ele vai à falência. Mas quando ele vai à falência, ele tá, aconteceu isso, mas vamos nos erguer de novo, vamos. Aí vamos trabalhar, ele estava publicando mais livros, ele consegue mais dinheiro, não a mesma quantidade, mas consegue, enfim, ele consegue fazer com que o Instituto não vá à falência. Ele consegue. Demite com justa causa o tio dele lá e contrata um cunhado, um dos irmãos lá da Amélie, que quis o destino ser tão bondoso com Hipólite que ele era viciado em corrida de cavalos. Pois é, né? Viciado em corrida de cavalos. Aí fala, só que aí o instituto dele vem à falência, só que dessa vez tem um detalhe. Na primeira falência, ele conseguiu reaver aí mais da metade do dinheiro. Na segunda falência, não. Não tinha no fundo do tacho. Vocês nunca me viram comendo doce num tacho. Não precisa lavar o tacho, não.
Não precisa. Justifica a minha morfologia. Não, vou voltar para o tema aqui. Enfim, foi o que aconteceu na segunda falência do Hipólito. Dessa vez não sobrou nada. Nada. Aí, ele é ser humano, né, gente? Ele era ser humano, entrou em depressão. De novo, lembram da dona Amélie Gabriele, esposa dele? Lembram da dona Amélie Gabriele? Que ela disse para ele: olhe, o Hipólito Leon com quem eu casei é maior do que qualquer problema por quem ele passe. Esse Hipólito Leon com quem eu casei saiu de uma falência. E por que o carga d'água é grifo meu, ela nunca deve ter dito isso. Mas por que, né? Mas por que cargas d'água você não sairia dessa situação de novo? Você acha que tem algum. A dona Amélia Gabriele tem lá no autobiografia dela, inclusive editada pelo senhor Didier depois. Enfim, porque ela viveu muito mais, tá? Hipólito Leon, Allan Kardec morreu aos 65 anos, a dona Amélia morreu com 89. Essa parte é muito interessante, vamos deixar para o finalzinho. Enfim, ela falou: te levanta. Você acha que a vida é fácil? Interessante que ela diz uma coisa que eu acho que na hora foi. Se ela fosse cearense, se a dona Amélie fosse assim, tá bom? Se a dona Amélie fosse cearense, ela teria dito assim: olha, vou colocar o dedo na ferida ainda. Ela disse assim para ele: você acha que abandonar uma vida segura no magistrado, achou que a vida seria, as nossas estações seriam eternas primaveras? Não sei se o plural está certo não, tá? Corrijam depois aí. E aí ele pensou e ela disse assim: tu sabe matemática, tu sabe tantas coisas, isso é motivo para desistir? Dia seguinte, ele saiu de casa em busca de emprego, dia seguinte mesmo, literalmente, e ele já voltou ao meio-dia, mas no meio-dia para almoçar, com 3 contratos em 3 grandes firmas para ele trabalhar como contador. Então ele ainda trabalhou por uns 4 anos como contador de 3 firmas e ganhava um bom dinheiro com isso. Registrem isso porque é muito importante. Olha só, o dinheiro que ele ganhava fazendo a parte de contabilidade dessas 4 firmas, que era muito grande, com mais o dinheiro que ele recebia da publicação dos livros, o problema dele, isso não é problema, bom, vocês vão entender, o problema dele era que ele era meio como, não, Chico veio depois, né? O Chico era meio como ele, assim, ele também, mais da metade dos livros que ele publicou, ele não queria receber de volta. Sabe? Então ele recebia um pouco, mas enfim, sem falar que ele estava também estava concorrendo a ser professor da Polytechnique Escolar, e aí ele conseguiu depois, enfim, o que eu quero dizer, isso é muito importante, é que depois os Rivail conseguem estabilidade. Ele, Hipólito Leon, consegue estabilidade financeira. Tanto ele como a dona Amélie foi ser professora também, e eles viviam bem. Olha, se Hipólito Leão nunca tivesse se envolvido com essa história com os espíritos, teria vivido uma vida digna, como viveu ali, claro, mas ele teria, do ponto de vista financeiro, teria vivido uma vida digna, sem cinturão apertado e até com certo luxo. Tá? Eles moravam numa casa bem confortável, numa casa que, aliás, era até, palavras do próprio Hipólito Leon, uma casa que era gigantesca para eles dois. A propósito, eles nunca tiveram filhos diretos. Adotar, eles adotaram algum, mas filhos diretos, eles nunca tiveram. Mas isso também vai ficar para o finalzinho. Bom, a gente poderia continuar só com Hipólito Leon, mas vamos passar para Allan Kardec. Joca vai dizendo aí quanto tempo eu tenho, tá? Ah, o Deus do tempo está ali. Enfim, vamos passar agora para Allan Kardec. O que é que acontece? Lembram que ele estudava magnetismo já há algum tempo? A propósito, né? Para complementar os estudos, Hipólito Leon dava aulas particulares em casa. Lembra quando a escola faliu e tudo, ele não conseguiu mais abrir a escola, mas ele insistiu em cursos particulares à noite, na casa dele. Gente, esse homem trabalhou a vida inteira, eu acho que desde criança esse homem trabalhou. Ele chegava do trabalho de contador, chegava em casa e já ia dar aula. Ele tinha 15 alunos. E lá ele dava aula de anatomia, de francês, de inglês, fazia traduções de livros, dava aula de astronomia, inclusive aula prática com luneta e tudo. E interessante, dos
Gente, é inacreditável. Dos 15 estudantes que ele tinha particular, só 7 pagavam. Só 7. Os demais, ele deixava, claro, ele selecionava aqueles que realmente não podiam pagar e ele não cobrava nada. Isso é importante também. Enfim, vamos voltar agora para a história das cadeiras dançantes, né, das cadeiras saltitantes. Como eu já falei, Hipólito Leão não dava crédito naquilo. Não dava, enfim. Mas o círculo de magnetismo, de estudos de magnetismo, eles estavam lá indo nos teatros também, e dos teatros escoou para círculos mais concêntricos, círculos mais íntimos, até que o senhor Fortier, eu acho que foi o senhor Fortier, que o convidou para ir para uma reunião que ele dizia mais ou menos assim, olha, essas cadeiras que dançam, temos uma reunião particular, vamos lá, e olha, os espíritos estão presentes. Mas o Hipólito não aceitou o convite, não aceitou. Por quê? Porque o senhor Fortier era entusiasta demais, ele era entusiasmado demais, era aquela pessoa muito, sabe, eu não sei se o termo, acho que empregar o termo positiva demais é errado, mas ela era muito empolgada, é muito empolgada, e pessoas assim, com muito respeito, se alguém aqui também o for, são muito tolhidas a serem enganadas, porque elas são tão assim, naturalmente entusiastas e entusiasmadas que elas simplesmente acreditam. E Kardec não era, ainda era Hipólito Leão nunca foi assim. Hipólito Leão sempre foi pé no chão. Sempre foi. Quer ver uma coisa aqui, ó? Só um instantinho. Perfeito aqui. Então, aí ele não declinou do convite, né, do senhor Fortier. Aí depois, interessante, veio o senhor Roger. O senhor Roger era magnetizador dele. Inclusive, todo mundo sabe, né, que Hipólito Leão contraiu um problema na visão, quase que fica cego. E olha que coisa interessante. O senhor Roger, que era o seu magnetizador, magnetizando o fígado dele, curou o problema da visão, né? O próprio Hipólito Leão e Allan Kardec mesmo nunca entendeu por que isso, porque anos depois, né, a bioquímica ia descobrir o retinol, né, que é uma proteína fabricada pelo fígado que dá consistência aos cones e bastonetes que compõem as células da nossa retina. Ninguém, nenhum biólogo, aliás, não existia bioquímica na época, né? Bioquímica é uma ciência que surgiu agora no século XX, já da virada do meados do século XX. Kardec e Paulito Leon viveram nos idos do século XIX, como todo mundo sabe. Mas, enfim, então, no senhor Roger, ele assim sabia que ele era um magnetizador sério, mas ele também declinou do convite. Não, não interessa isso não. Só que aí o Hipólito Leão perguntou, tá, mas onde que fica essa reunião? Aí ele disse, fica na casa dos Deplanemaçons. E o senhor Patier participa das reuniões. Ele o quê? O senhor Patier ele comparece a essas reuniões? O senhor Patier emocionalmente, psicologicamente, era o oposto do senhor Fortier. O senhor Patier era funcionário público, aposentado, sisudo, sabe? Aquele cara antipático mesmo, que sorria assim, ó. Ele está sorrindo, sabe? Cara de sorriso, de feições gélidas, mas uma pessoa, nas palavras do próprio Hipólito Leão, uma pessoa extremamente justa, sensível, mas também pé no chão. Aí sim, opa, se o senhor Patier vai, então tem alguma coisa séria lá. Foi só quando então Hipólito Leão aceita participar dessas reuniões. E aí o que se segue, gente, não me deixem continuar não, cortem a câmera ali, porque olha, o que se segue é um show de humor. Porque Allan Kardec era casca grossa mesmo. Gente, você imagina os magnetizadores lá levitando a cadeira e o senhor Hipólito Leão se arrastando no chão, assim,
se tinha algum fio ligado, ver se tinha algum imã. Ele sabia da história lá da máquina de costura, quer dizer, máquina de escrever. Ele sabia lá da história e ele passava a reunião todinha se arrastando no chão, vendo se tinha alguma coisa lá, e ele nunca encontrou nada. E não parava por aí, não. Ele saía do chão, saía correndo pela casa. Ele já estava escaldado com a história da primeira versão do controle remoto e ficava procurando lá. Até que as coisas foram evoluindo, né? E essa parte é boa que está tudo lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Aí as coisas foram evoluindo, porque aí as cadeiras, elas não passaram mais só a dançar ou levitar, mover-se aleatória, não. Aleatoriamente, não. Elas passaram a responder a perguntas. Aí chamou a atenção do Hipólito Leon. Inclusive está lá no Livro dos Espíritos, porque alguém disse assim: ah, as mesas estão falando. E aí Hipólito Leon disse a célebre frase, né? Abre aspas, eu acreditarei que uma mesa fale, quando alguém me provar que ela tem um cérebro e nervos que lhe proporcionem essa fala. Esse era o Hipólito Leon. Só que as reuniões, elas constituíam-se assim, ó. As pessoas que participavam da reunião, elas levavam num pedacinho de papel uma pergunta. Você chegava lá na reunião, depositava o papelzinho numa urna, muito parecido com aquele instrumento que o senhor badalou, muito parecido, só que maior, e aí o espírito, né, representado pela mesa, numa linguagem tipológica, né, a coisa era complicada, era meio que binário, né, uma batida era sim, outra batida era não. Imaginem, gente. A gente não faz ideia. Quanto é que demora uma reunião mediúnica hoje? Uma hora, né? Gente, as reuniões mediúnicas naquela época, às vezes amanhecia. Mas sabe por quê? Porque nessa época, depois que descobriram que a mesa sabia responder as perguntas, as coisas foram evoluindo. Vamos fazer agora uma associação bionívoca, cada letra representando um algarismo indo-arábico. E esse algarismo indo-arábico era representado com o número de batidas. Então, o A, uma batida, o B, duas batidas. Vocês entenderam, né? Imagina se o espírito dissesse que ele era o Victor Walter. Pois é, né? Eu, Victor Walter, quero declarar que. Imagina você, tinha que alguém. Era meio como que um telégrafo. Alguém tinha que ficar anotando as batidas. E tem um detalhe: quando eu terminava uma palavra inteira, tinha que dar o espírito tinha que entender que tinha que dar uma pausa para a pessoa que estava anotando o número de batidas, para depois decodificar. Gente, imagina, para era a noite toda, né? Poderia ser o dia todo, e realmente assim o era. Até que as coisas foram evoluindo, porque os espíritos dessa época, os espíritos que se apresentaram para isso, que eram, a doutrina chama de os espíritos batedores, que queriam só chamar a atenção. Aí interessante foi o próprio senhor Patier conversando com a Aline Colotte. A Aline Colotte foi uma das principais médiuns que foram usadas para codificação, né? E através dela, um espírito dissera assim, até o espírito acho que já estava cansado, não era essa a palavra que eu ia usar, não. Bom, mas eu acho que até o espírito já estava cansado, muito obrigado, Socorro. Ele, olha, precisamos inventar um meio mais criativo. Aí veio a cesta de escrita, muito interessante. Como era essa cesta de escrita? Você já viu filmes de Hollywood, passa muito, aquele jogo da guicha, que tem um triângulo que fica rodando? Imagina um triângulo daquele, mas era um carrinho. Imagina que era um triângulo daquele de madeira, mas que se colocavam duas rodinhas. Imagina um triângulo isósceles, um triângulo que tem. Oi? Isso. Um triângulo isósceles com dois lados iguais. No triângulo desiguais, ficavam duas rodinhas, uma em cada lado. Na ponta do triângulo, no vértice, eles davam um jeito de adaptar um lápis. Um lápis. Aí o que acontecia? O médium simplesmente pousava a mão no triângulo e aguardava. Horas depois, naturalmente, uma força invisível guiava o carrinho, digamos assim, para escrever as coisas. Lá adiante, o mesmo espírito lá para Mademoiselle Jaffé. Olha, perceberam que esse carrinho aí não serve para nada? É a mão do médium que está guiando?
Vamos experimentar agora? Tira o carrinho e coloca o lápis direto na mão do médium. E assim nasceu a psicografia. Mas olha, gente, lembra da história que a pessoa ia lá, levava um pedacinho de papel com a pergunta e colocava no cestinho? Era Hipólito Leon. Ele achava que alguém, de alguma forma, lia os bilhetes antes e por isso que o espírito sabia. Até que ele decidiu, e é interessante que o senhor Didier, o editor dele, lembra? O senhor Didier participava da reunião, e o senhor Didier morava um pouco mais longe, ele passava na casa do Hipólito, e de lá eles iam juntos. O Hipólito Leão era tão desconfiado que, numa dada altura da reunião, ele levava o bilhetinho com a pergunta, mas ele não depositava no balaio lá, na cesta. Aí, quando ele começou a ficar mais com medo até, porque o espírito respondia, porque ele dava uma resposta e a pessoa que conduzia a reunião, mas não tem o bilhete dessa pergunta. Aí o Hipólito Leão, já quase pálido, tirava assim do bolso, aliás, da lapela, que é essa pergunta. Mas não é que ele achava que era o Didier. Ele achava que era o Didier, que quando passava na casa dele, de algum jeito que ele não se lembrava, devia ter lido o bilhete dele. Até que esse era Hipólito Leon, gente. Isso, exatamente. Até que ele, não, eu vou, o que, sim, senhora? Eu vou para onde? Eu vou me apressar, né? Enfim, até que ele, não vou levar mais bilhete. Ele percebeu, olha, precisa de bilhete. E não é que o espírito, através da mesa, respondia a pergunta. Olha só, aqui, ó, na biografia do Henry Solce. Para mim, o maior biógrafo do Allan Kardec é o Henry Solce. E olha só o que ele diz aqui, ó. Ele teve acesso a muitas cartas depois que o Allan Kardec enviou para ele. Olha só. Aí, depois dessas reuniões todas, nesse exato instante, Hipólito Leão escreve, olha, aí foi que iniciei os meus estudos sérios em espiritismo, menos ainda devido a revelações do que pelas observações. Sujeitei essa nova ciência, como o fazia a tudo, ao método da experimentação. Jamais formulei teorias preconcebidas, observadas acuradamente, comparadas, usava, entre outros, a metodologia científica, ou seja, eu comparava, eu anotava, eu criava hipóteses, eu analisava as hipóteses, o braço fica curto, né? Quando a gente envelhece. Eu rejeitava as hipóteses que não passavam nos testes. Eu agi assim em toda a minha vida, desde os meus 14 anos de idade. Esse era Hipólito Leon. Denis Arrivaiol. E aí, depois disso, o que se segue foi. Lembra dos 50 caderninhos que o editor dele, o Didier, havia. Ele entregou, porque o próprio Didier estava, coitado, tentando organizar. Hipólito Leon tomou para ele a tarefa da organização dessas perguntas, né? Porque, óbvio, ele não sabia. Interessante, quando toda vida que ele pegava esses caderninhos, esses 50 cadernos, iam organizar, se assuste não, viu? Pancadas na parede da casa dele. Né? Interessante que ele achou que era coisa, imagina, era parede muita parte de madeira, tinha encanação, não eram tubos de conexão Tigre. Eu não estou fazendo comercial disso, não, né? Até porque o Tigre hoje em dia vive daquele joguinho, né? Não é mais nem das conexões. Voltando para o tema. Enfim, deve ser uns 20 minutos agora, né? Enfim, toda a vida que ele pregava nos caderninhos. Aí, de novo, desculpa. Não é bom que você acorda também, Bugão. Né? Aí o que acontece? Ele leva o senhor Patier e o senhor Patier. Vamos levar lá para os Deplanemaçons, né? Para a menina lá, a Aline Collet, e vamos ver se aparece alguma coisa. Aí, gente, o que se segue daí, pede para a Joca anotar, porque daria uma outra explanação sobre isso. E aí surge, gente, a doutrina espírita. Surge a doutrina espírita. Fazendo uma elipse, e o tempo nos obriga a isso, e tem o obsessor temporal aqui na minha diagonal, não tem como eu escapar. Então aí surgiu
na ordem de publicação, né? O Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, e ainda teve as Viagens Espíritas, e depois que ele morreu ainda teve obras póstumas, e tem um manualzinho maravilhoso, gente, simples, que na verdade ele surgiu antes do Livro dos Espíritos. Não, ele foi entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, só que com o Livro dos Médiuns ele aboliu. Esse era um livrinho, uma cartilhazinha, mas que depois pediram tanto que ele voltou, que era um manual da simples doutrina espírita, algo do tipo. Manual do Espiritismo na sua simples expressão, isso. Manual do Espiritismo na sua simples expressão. Bom, aí o que é que acontece? Acho que são espíritas aqui, são, né? São estudantes, estão estudando, né? Já ouviram falar em. Aqui, ó, viu? Já ouviram falar em problemas na casa espírita? Já ouviram falar? Vocês acham que naquela época não tinha também, não? Na recém-fundada Sociedade Espírita de Paris? Olha só, isso aqui eu não posso deixar de falar, não. Não, não, aqui já. Aqui pronto, cheio. Vou ler esses trechos aqui do próprio Kardec, tá? Aliás, na transição, finalmente, no final dos tempos, nós vamos chegar a de onde surgiu esse Allan Kardec. Lembra de novo, você já está acordada, mas de novo, ó. Lembra das pancadinhas? Pois é, essas pancadinhas eram um anunciador, tipo assim, um arauto mesmo. Era o sufista prateado do Galo. Enfim, era alguém anunciando que tinha um espírito que precisava conversar muito com ele. E esse espírito olha só, bom, olha aqui, as palavras dirão por elas mesmas. É Allan Kardec que se expressa. Não, não, tá aqui, isso é depois. Aqui, ó. Através da médium Mademoiselle Aline Colotte, no dia 12 de junho de 1856. Vésperazinha, já pode-se dizer, menos de um ano da publicação de O Livro dos Espíritos. E é importante entender isso, porque Hipólito Leon já estava trabalhando na codificação, já tinha organizado os cadernos, já tinha consultado. Ele começou com 4 médiuns, que eram as irmãs Baudet, não sei, a Aline Jaffé, e tinha uma outra lá. As duas primeiras, inclusive, uma tinha 16 anos e outra tinha 14. Ele já estava trabalhando desde 1855 nisso. Então, estava ali para. Bom, olha só. Quais são as razões que Hipólito Leon se preocupa, né? E ele faz a seguinte pergunta: quais são as razões que me fariam fracassar? Seria a insuficiência de minhas qualidades? Olha só o que é que o espírito, que depois se apresentou-se como espírito verdade, olha o que ele diz para ele, ó. Não, porém, a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. A tua é áspera, aviso-te, porque é ao mundo todo que se trata de agir e transformar. Não acredites que seja bastante publicar um livro, 2, 10 livros e estares sossegadamente em sua casa. Não, não é necessário que te mostre no conflito e que te mostre os ódios terríveis que estão assolados e concentrados contra ti. Implacáveis inimigos tentarão tua perda. Estarás sujeito, na verdade, à calúnia, à traição. Ainda dos que, essa parte é mais dura, sabe? Ainda dos que, aliás,
são principalmente ainda dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Desfalecerás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma batalha, é uma batalha incessante que terás de suportar com sacrifício do teu repouso, da tua paz, de tua saúde até, e mesmo de tua vida, porque não hás, olha a revelação, não hás de viver muito tempo. Pois bem, mais de uma volta atrás, quando em vez de uma vereda florida, encontrarás apenas sobre os teus passos espinhos e pedras pontiagudas. E é interessante que o Espírito diz assim, e tu entendeis, poligonais e charpeada. Bom, para tuas missões, aliás, para tais missões, não é suficiente a inteligência. Antes do mais, é preciso agradar a Deus com a humildade, a modéstia, o desinteresse, na verdade, o desapego e a fuga do orgulho. E os orgulho e da vaidade presumidas. Para combater os homens, é necessário ainda prudência e tato para encaminhar aquilo que é de propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras inadvertidas. Precisa-se, enfim, devotamento, abnegação e estar preparado para todos os sacrifícios. Vê que tua missão está sujeita a condições que só dependem de ti. Interessante que o Espírito Verdade, ele assina como Espírito Verdade. O interessante é que, olha, ele mostrou aquilo que é o que nós precisamos aprender. Lembra daquela passagem no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará? Mas está em nossas mãos, gente. Está em nossas mãos. Olha o que o Espírito Verdade diz. Olha, só depende de ti. Aí depois, estou encerrando, viu? Olha, depois é Allan Kardec que se expressa desse modo. Olha só, olha só. Esta nota escrevo-a no dia 1º de janeiro de 1867. Ou seja, 10 anos, praticamente 10 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. 10 anos, ou seja, 10 anos depois daquela comunicação. Olha só, se não acontece isso nos dias. Bom, essa nota escreve no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio após ter me sido essa comunicação dada, e verifico ter ela se realizado em todos os pontos, porque passei por todas as vicissitudes que nela me foram profetizadas. Prestem atenção. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da calúnia, da injúria, da inveja, do ciúme. Contra mim têm-se publicado infames libelos, notas. Minhas melhores instruções foram deturpadas. Tenho sido traído por aqueles a quem mais depositava confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris, e a gente acha que ali era um lar de Minerva, né? Era um Olimpo. Olha só, a Sociedade de Paris fez-se um foco de intrigas tramadas por aqueles que se diziam ao meu favor, os quais, em minha presença, amáveis, na ausência me destratavam. Afirmaram que os que seguiam o meu partido, que era se associar à doutrina espírita, né? Os que seguiam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava com o espiritismo. Não sei mais o que é repouso. Mais de uma vez desfaleci. Devido ao excesso de trabalho, minha saúde se alterou e comprometi minha existência. Todo mundo acha que as considerações finais, viu? Todo mundo. Olha só, misericórdia. Bonsoir, se vou play. Não, olha só, tem almas que se salvam, almas que salvam e almas que se salvam. Olha só, gente. Todo mundo acha que a gente tem
a inocência, ou romantizamos, né, que Allan Kardec acordava de manhã bem cedo, tomava aquele café refrescante, como todo bom francês, né, e aí ia trabalhar na codificação, né? Não, gente. Não, não, não. Nessa época, Allan Kardec já era professor da Escola Polytechnique. Ele ainda era. Lembra daquelas 4 empresas que ele era contador? Ele pediu demissão das 4, uma recusou. Uma recusou, não queria. Deu mais dinheiro a ele, então, ou seja, ele não precisava do dinheiro de publicar, ele já estava ganhando bem, né, como professor. Ganhando bem como professor é meio que, sabe? Bom, mas ele ganhava bem com os outros livros, ele não precisava desses livros. Aliás, as revistas espíritas foram todas publicadas com o dinheiro do bolso dele. Mas, enfim, a gente quer romantizar as coisas e acha que Allan Kardec, inclusive depois do café, ia sentar-se à mesa, né? Chamava lá as irmãs Jafé, chamava a Lima, vamos codificar. Não, gente, não era assim não. Primeiro, ele era desconfiado, isso já ficou provado que ele era desconfiado. Né? Que é Deus? Primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Você acha que ele acreditou na primeira resposta? Não, é muito cômodo acreditar numa só pessoa falando. Kardec chegou a utilizar o concurso de dezenas de médiuns, depois de centenas de médiuns, depois de milhares de médiuns. Então, quando nós estamos ali diante de O Livro dos Espíritos, naquelas 1018 perguntas, gente, para cada uma delas, Allan Kardec recebia para mais de 126 respostas, vindas de todos os lugares do mundo, inclusive o nosso país contribuiu com 2 centros espíritas, um em Vitória da Conquista, na Bahia, e outro numa cidadezinha, não sei se foi em Aracaju, mas uma cidadezinha ali de Sergipe. Observa, então, que Allan Kardec recebia cartas vindas do mundo inteiro, portanto, de idiomas diversos do mundo inteiro. O que escrevia tudo bem, mas dos que não. A outra coisa, Kardec era filólogo também, então ele ia descobrir, ia traduzir, e olha quando se traduz um texto de um idioma para outro, não é traduzir ali ipsis literis, não é literalmente. Você tem que se preocupar com a semântica, com a morfologia, com os aspectos culturais, sabe? É uma série. É muito parecido com. É mais fácil um rico passar. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Do que um rico ir do reino dos céus, né? Ainda hoje tem gente que achando que Jesus estava se referindo ao camelo lá, o dromedário, né? De maneira nenhuma, gente. A camelo naquela época não tinha linha corrente, tá? As linhas eram feitas com pelo de camelo, era grosso, oleoso. Até a linha corrente, você enfiar numa agulha é difícil. Imagina uma linha tosca, grossa, gordurenta. Então, é isso que Jesus quis dizer. Estou querendo dizer que traduzir um texto não é fácil, não é fácil. Então, voltando aqui ao contexto. Allan Kardec, quando recebeu toda essa codificação, ele teve esse trabalho hercúleo, só que era depois do trabalho, gente. Ele chegava em casa depois do trabalho e ele trabalhava de 7 horas da manhã até as 18 horas, gente. Era o ritmo de trabalho dele. 7 horas da manhã às 18 horas. Quando ele chegava em casa, vocês acham que ele ia jantar? Não. Lembram da escolinha que ele tinha? Ele nunca se desfez dessa escola particular. E aí ele ia dar a aula dele particular, normalmente ajudado pela dona Amélie Gabriele. Depois da aula, vocês acham que eles iam trabalhar na codificação? Não, porque Hipólito Leon e a dona Amélie tinham um trabalho de caridade muito grande. Eles distribuíam sopa e pão nas ruas lá de Lyon, durante quase que toda a vida deles. Quando eles casaram, já tinha essa prática. Sobretudo no inverno. Inverno francês, neva, né? Temperatura abaixo de zero. Eles passavam o ano todo angariando roupão, né? Angariando jaqueta, roupa de frio para distribuir. Só depois é que ele, depois de uma solene briga com a dona Gabriela, porque ela queria que ele se alimentasse, mas não, ele ia cuidar da doutrina. Tem outro detalhe, na época não tinha luz elétrica não, tá? Não tinha luz elétrica, era a luz de vela. E não tinha caneta Bic, não, era caneta tinteiro.
E tinha outro detalhe: a caneta tinteiro tinha um problema. O problema era a pressa. Quem tinha pressa tinha problema com a pressa. Por quê? Como era que se trabalhava com caneta tinteiro? Você escrevia, tinha que submeter o papel a mais ou menos 24 horas para ele fixar mesmo no substrato e ficar pronto um dia depois. Mas Kardec tinha pressa. Ele usava uma técnica que, na época, tirou a vida de muita gente. Especula-se até que ele padeceu disso, mas depois descobriu-se que não, que era o uso de salgema. O que era? A pessoa escrevia, você escrevia com salgema, um trato de iodato de potássio e lídio. É tóxico. Então você escrevia, pegava aquele sal, ali saía um vapor. Mas igual é que uma hora depois já está pronto. Você mandar para frente, não precisava esperar. Era esse o trabalho do Allan Kardec, a despeito do que muitos pensam. E aí, para a gente tem quanto tempo ainda, Joca? Senhora do tempo. 10 minutos, né? Tem auxiliares, viu? Então, olha, só devo resignar-me, né? Olha só, gente. Depois disso tudo, Allan Kardec, ele era, depois de todas essas coisas, a gente conhece pouco da vida dele enquanto no exercício da caridade. O que faz jus ao nosso tema, né? Allan Kardec, discípulo de Jesus Cristo. Esse hábito de cuidar dos menos favorecidos, até também potencializados pelos estudos de Pestalozzi, conferiu desde Hipólito Leon e com Allan Kardec ampliou mais ainda esse amor incondicional para com o ser humano, essa empatia com e principalmente aqueles que mais sofrem. Vocês sabiam que o meninozinho Hipólito Leon, lembrei agora, tá lá, o Henri Salsa escreve, pequenininho, alunozinho, sabe? Indo pro colégio do Lyon. Ele levava a marmita, a lancheirinha dele, e, claro, a mãe dele nunca descobriu porque sempre voltava vazia. Mas uma vez, numa reunião, a professora pergunta, o menino não traz lanche, não? E a mãe dele dizia, leva, inclusive de uns tempos para cá ele tem pedido duas amostras de comida, não é que ele dava no trajeto de casa para a escola, ele dava para moradores de rua. Ou seja, desde pequeno aquela semente. Enfim, nós estamos em 2024, aqui no Brasil. Nós sabemos que essa doutrina maravilhosa, essa santa doutrina que nós professamos, ainda tem o preconceito e a incompreensão de muitas pessoas. Não é mais como no passado, né? As palavras que eu ouvia do irmão Bem-vindo, como ele falava sobre as coisas do interior, ouvindo os relatos do Luciano Klein, da história de Viana de Carvalho e por aí vai. Imagine na França daquela época, um país católico. Lembram-se, não pude falar aqui do Auto de Fé de Barcelona, né? Onde mais de 300 livros do Hipólito Leon e do Allan Kardec foram queimados. Imagine como eram as coisas na época, né? O fato é que, agora vocês vão ter que lembrar de tudo. Lembram quando Hipólito Leon e Dona Amélia casaram? Lembra quando eu disse que a casa deles era gigantesca para eles, só moravam eles dois, eles nunca tiveram filhos. Nas andanças pelas ruas, distribuindo alimento, Allan Kardec começou a perceber alguns idosos na rua, mas que Kardec sabia que eles tinham corada. A ponto dele chegar, não, mas a senhora está aqui, mas a senhora mora na rua não sei lá das quantas, a senhora não mora lá, e a pessoa, o idoso, indistintamente começava a chorar e tudo, aquilo mexeu com a cabeça de Allan Kardec. Aí depois ele descobriu o que estava acontecendo. Muitos idosos daquela época, lendo o livro dos Espíritos, tocou no seu coração, no fundo da alma, e confessaram, não, é aqui que eu quero estar. Mas muitas famílias, quando infelizmente talvez ainda aconteça nos dias de hoje, às vezes a família chegava lá para o vovozinho, para a vovozinha, ou essa doutrina, ou saia de casa. E quando o senhor, o idoso e a idosa decidiam, não, eu quero ser espírita, eles eram expulsos de casa. Expulsos de casa. E sabe o que é que o senhor Allan Kardec e a dona Amélia faziam? Passou a abrigar essas pessoas dentro da casa deles. O quarto deles tinha dimensões assim, era maior do que esse salão aqui.
Eles abriram mão do próprio quarto deles e colocaram assim, olha, no quarto dele no quarto deles, eles conseguiram colocar 13, 13 camas de campanha à guisa de beliche. E lá eles estavam aceitando idosos que tinham sido expulsos de casa por causa da doutrina dele. Allan Kardec, antes de morrer, tinha 2 projetos. Infelizmente, um deles chega quando eu penso, eu fico, minha Nossa Senhora! Por que ele não dita isso lá onde ele está? Gente, ele estava escrevendo um livro. Olha só o título do livro. E para mim isso é muito importante, porque eu tô escrevendo um livro sobre o perispírito no aspecto científico. E olha o livro que o Allan Kardec seria o próximo livro publicado por ele. O corpo glorioso de Cristo após a sua morte. Uma dissertação científica. Encerra aí, não tem mais condições. Sabe? Não, eu estou brincando, né? Falta mais um pouquinho. Continua aí o playback aí. Olha, continua aí. Foi só brincadeira. Olha, ainda falta meia hora. Não, deve ser 2 minutos agora. Olha, e o outro projeto dele, mas esse a Dona Amélia levou a cabo, pelo menos não era bem como o Allan Kardec queria, não. Ele queria construir um instituto de abrigo de idosos abandonados, a meta dele era um instituto que coubesse 290 pessoas. Dona Amélia conseguiu fazer um pouco, mas não chegava nem aos pés do que ele queria. E agora sim eu vou terminar mesmo. Um dos maiores amigos dele, como eu citei, foi Camille Flammarion, né, o grande astrônomo. E ele era tão amigo que, quando Kardec morreu, a própria sociedade convidou Camille Flammarion para substituir ao Allan Kardec, ao que ele disse, Deus me livre. Ele sabia em que antro aquilo havia se tornado. Mas eu encerro com o belíssimo discurso que Camille Flammarion proferiu com o corpo presente, né, de Allan Kardec. É curtinho, tá publicado no livro que é Espiritismo, tem só 5 folhas, é rapidinho que eu leio. Brincadeira, eu só vou ler a última frase. A última frase, obras póstumas também tem. Nas novas edições, obras póstumas também tem. A última frase é o seguinte: era uma manhã, estava o céu francês azul, aquele sol maravilhoso. Camille Flammarion olha para o corpo do amigo que está ali do lado, uma pequena lágrima surge no olho esquerdo dele. Né? E Camille Flammarion titubeia e diz: assim como esse sol é a luz da natureza, o Espiritismo é a luz da vida. Até logo mais, amigo Kardec. Até logo mais. Paz e bem para todos, gente. Até a próxima.